Olá, bom dia, tudo bem? Me chamo Samila. Vou estar dando continuidade com a leitura que paramos ontem, né, ontem nós paramos na página 431. O segmento da leitura é o capítulo 16. O título é Regras, se você não é feliz, eis o motivo. Considere-se responsável por um padrão superior ao que todos os outros esperam de você. Henry Ward Benz. Ao escrever essas palavras, estou contemplando o azul profundo do Pacífico do meu quarto. Acabei de observar uma coisa que não tornara a acontecer na América do Norte até o ano de 2017. Um eclipse total do Sol. Beck e eu levantamos às 5h30 a fim de testemunharmos junto a milhares de outros visitantes esse raro evento astronômico. Enquanto uma multidão se concentrava no ponto de observação, comecei a me distrair com a diversidade de pessoas que vieram até ali para partilhar a ocasião, de altos executivos a famílias em férias, de cientistas com as lunetas mais potentes e excursionistas que haviam armado suas barracas durante a noite, até crianças que só sabiam que se tratava de um evento porque os pais haviam comentado. Ali estavam incontáveis pessoas que tinham voado de todas as partes do mundo a um custo de milhares de dólares, apenas pela oportunidade Só um instante, por favor, que eu me perdi um pouco aqui na minha leitura. Apenas pela oportunidade de assistirem algo que duraria apenas 4 minutos. O que fazíamos ali? Queríamos ficar numa sombra? Não, somos uma espécie muito interessante. Às 6h28, o espetáculo começou. Havia ansiedade no ar, não apenas pela expectativa de assistir ao eclipse, mas também pelo medo de desapontamento, pois naquela manhã única as nuvens surgiram do horizonte e o céu começara a se tornar nublado. Foi interessante registrar como as pessoas lidavam com a possibilidade de que suas expectativas não fossem atendidas. Não estavam ali para testemunhar apenas uma breve passagem de uma lasca da lua, na frente do sol, mas sim um eclipse total de 4 minutos, quando a sombra da lua bloquearia por completo os raios do sol e nos envolveria na escuridão. Havia até um nome para isso: totalidade. Às 7h10, as nuvens haviam se expandido, tornavam-se mais densas a cada minuto. Subitamente, o sol apareceu através de uma abertura nas nuvens, e por um momento todos pudemos observar um eclipse parcial. A multidão aplaudiu hesitada, mas logo as nuvens tornaram a se fechar, mais e mais densas, bloqueando a visita por completo. Ao se aproximar o momento da totalidade, a escuridão completa. Tornou-se óbvio que não poderíamos assistir à lua bloqueando o sol. Subitamente, milhares de pessoas correram para a frente de um aparelho de televisão de tela grande, instalado ali por uma das muitas equipes de TV. Ficaram observando o eclipse pela transmissão de uma rede de televisão, como milhares de outras pessoas no resto do mundo. Naquele momento, tive a oportunidade de observar um âmbito ilimitado da emoção humana. Cada pessoa reagiu de acordo com suas regras, suas convicções sobre o que tinha de acontecer para se sentirem bem com a experiência. Um homem atrás de mim comentou irritado: gastei 4.000 dólares e viajei tão longe só para poder assistir a esses 4 minutos pela televisão. Uma mulher a poucos passos de distância repetiu várias vezes: não posso acreditar que tenhamos perdido. A filha pequena, radiante e entusiasmada, lembrou: mas está acontecendo neste momento, mamãe.
Outra mulher sentada à minha direita disse: Não é incrível? Eu me sinto tão afortunada por estar aqui. Por esse instante que algo dramático aconteceu. Enquanto assistimos pela TV a última lasca de sol desaparecer por trás da lua, fomos engolfados pela escuridão. Era muito diferente do anoitecer, e quando o céu escurece gradativamente, aquilo foi imediato a uma escuridão total. No início, a multidão aclamou, mas depois houve silêncio. Os passarinhos voaram para as árvores e também permaneceram em silêncio. Foi uma multidão sentada. Foi um momento espantoso. Foi então que algo histórico ocorreu. Enquanto a multidão estava em silêncio, olhando para o eclipse na tela da televisão, algumas das pessoas que haviam trazido suas câmeras e estavam determinadas a conseguir o que desejavam, começaram a tirar fotos do aparelho. Logo ficamos outra vez inundados pela luz, não por causa do sol, mas pelos flashes das câmeras. Quase que no mesmo instante que começou, porém a totalidade acabou. O momento mais dramático de todo o evento para mim foi quando uma lasca do sol saiu de trás da lua, trazendo a luz do dia de uma forma instantânea. Ocorreu-me nessa ocasião que não é preciso muita luz para dissipar a escuridão. Pouco depois do retorno da luz do sol, muitas pessoas se levantaram e começaram a se retirar. Fiquei perplexo, afinal, o eclipse ainda estava acontecendo. A maioria murmurava queixas de que viajara tão longe e perderam a grande experiência de uma vida. Uns poucos fascinados, no entanto, ali permaneceram para aproveitar cada minuto, sentindo maior excitamento e alegria. O mais irônico de o mais irônico de toda a situação foi que começou a soprar. O vento começou a soprar cerca de 15 a 20 minutos depois, afastando todas as nuvens do céu. Ficou claro e azul, e é que o eclipse foi revelado para todos assistirem. Mas bem poucas pessoas persistiram, a maioria já foram embora para os seus quartos desapontados. Continuaram se proporcionar a sensação de dor, porque suas expectativas não foram correspondidas. Como costumo fazer, comecei a entrevistar as pessoas. Queria descobrir como haviam sentido a experiência do eclipse. Muitos disseram que fora a mais incrível experiência espiritual de suas vidas. Uma mulher grávida massageou a barriga enorme e me contou que o eclipse, de alguma forma, criaram um sentimento de vínculo mais forte com a criança por nascer. E aquele era o lugar certo da Terra para ela naquele momento. Que contraste com ficção e regras notei hoje. O que me pareceu mais engraçado foi o fato das pessoas se mostrarem tão excitadas e emocionais com algo assim, que era apenas uma sombra de 4 minutos. Se a gente pensar bem a respeito, a conclusão é de que o evento não é mais milagroso do que o sol nascer todas as manhãs. Pode te ajudar? Se todas as manhãs as pessoas do mundo inteiro se levantassem cedo para assistir ao nascimento do sol, e se as agências noticiosas cobrissem com entusiasmo o evento, acompanhando o nascer do sol pelo céu, e todas as pessoas passassem a manhã comentando esse milagre, como imaginar o tipo de dias que teríamos? E se a rede de televisão CNN iniciasse as suas transmissões com um bom dia, mais uma vez o milagre aconteceu. O sol nasceu. Por que não reagimos assim? Não seria melhor? Pode apostar que sim, mas o problema é que já nos tornamos habituais. Estamos tão acostumados aos milagres que ocorrem ao nosso redor todos os dias que nem mesmo os consideramos mais como milagre.
Para a maioria das pessoas, as regras sobre o que é valioso determinam que cobicemos coisas que são escassas, em vez de apreciarmos os milagres que abundam. O que determinou as diferenças nas reações daquelas pessoas, de um homem que ficou tão transtornado que destruiu sua câmara, aos que não apenas experimentaram alegria hoje, mas também continuarão a experimentá-la cada vez que encontrarem aos outros sob eclipse. Nas próximas semanas, meses ou até mesmo anos. Para a maioria das pessoas, as regras sobre o que é valioso determinam o que cobicemos, coisas que são escassas, em vez de apreciarmos os milagres que abundam. O que determinou as diferenças nas reações daquelas pessoas, de um homem que ficou tão transtornado que destruiu sua câmara, aos que não apenas experimentaram a alegria hoje, mas também continuaram a experimentá-la cada vez que contarem aos outros sobre isso. Nossa experiência daquela realidade nada tinha a ver com a realidade, mas foi interpretada pela forma controladora das convicções. De um modo mais específico, as regras que tínhamos sobre o que devia acontecer para que nos sentíssemos bem. Chamo de convicções específicas as que determinam quando formulamos regras para obter dor e obter prazer. A incompreensão do seu poder pode destruir qualquer possibilidade de felicidade vitalícia, e uma plena compreensão e atitude podem transformar sua vida tanto quanto qualquer outra coisa que analisamos neste livro. Quero lhe fazer uma pergunta antes de continuarmos. O que tem de acontecer para você se sentir bem? Precisa que alguém o abrace, beije, faça amor com você? Diga o quanto respeite e aprecie? Deve ganhar $1 milhão? Tem de se tornar um exímio golfista? Tem de ser reconhecido por seu chefe? Tem de alcançar todos os seus objetivos? Tem de guiar o carro certo? Ir às festas certas? Ser conhecido pelas pessoas certas? Tem de ser espiritualmente evoluído ou esperar até atingir o esclarecimento total? Tem de correr 8 quilômetros por dia? O que realmente precisa acontecer para você se sentir bem? A verdade é que nada tem de acontecer para você se sentir bem. Não precisa de um eclipse para se sentir bem. Pode se sentir bem neste momento sem precisar absolutamente de nenhuma razão. Pense a respeito. Se você ganha $1 milhão, o dinheiro não lhe proporciona nenhum prazer. Isso é a regra que diz: quando alcançar essa marca, então darei a mim mesmo permissão para me sentir bem. Nesse momento, quando decide se sentir bem, você envia uma mensagem ao cérebro para mudar as reações nos músculos do rosto, peito e resto do corpo, para mudar sua respiração e mudar a bioquímica do sistema nervoso, o que o leva a experimentar as sensações que chama de prazer. Quem você acha que teve o pior tempo naquele dia do eclipse? As pessoas com regras mais intensas sobre o que tinha de acontecer para se sentirem bem. Não resta a menor dúvida de que os cientistas, assim como os turistas que se viam como cientistas, provavelmente tiveram mais dor. Muitos tinham enormes agendas que queriam concluir naqueles 4 minutos antes de se sentirem bem. Não interprete de forma equivocada. Não há nada de errado em se empenhar em realizar e alcançar tudo o que você deseja e puder. Anos atrás, porém, formulei uma definição que mudou a qualidade de minha vida para sempre. Enquanto estruturarmos nossas vidas de uma maneira em que a felicidade
seja dependente de algo que não podemos controlar. Então vamos experimentar a dor. Como eu não estava mais disposto a viver com medo de que a dor pudesse continuar a me abalar e me considerava um ser inteligente, e formulei minhas regras. Assim tenho dor e prazer, sempre que sinto que é apropriado, baseado na capacidade de dirigir minha própria mente, meu corpo e minhas emoções. Para ser mais específico, Beck e eu desfrutamos ao máximo eclipse. De qualquer forma, estávamos no Havaí, por outro motivo, para conduzir meu programa comando de 3 semanas. Por isso, chegar uns poucos dias antes para assistir ao eclipse era uma bonificação para nós. Mas o verdadeiro motivo para desfrutarmos tanto foi o fato de não termos grandes expectativas. Apenas aguardávamos ansiosos. O segredo o segredo para a nossa felicidade é poder ser encontrado numa regra básica que partilhamos. Decidimos que nossa regra para o dia era desfrutar o evento, não importando o que acontecesse. Não que não tivéssemos expectativas, claro. Apenas decidimos que não importava o que pudesse acontecer, haveríamos de encontrar no meio de desfrutar. Se você adotasse e aplicasse de uma forma sistemática essa regra em sua própria vida, pode perceber como isso mudaria praticamente tudo que experimenta. Quando falo às pessoas sobre essa regra, algumas respondem: tudo bem, mas você está apenas abaixando seus padrões. Nada poderia estar mais longe, na verdade. Adotar essa regra é elevar seus padrões. Significa que você manterá um padrão superior de desfrute, apesar das condições do momento. Significa que se comprometeu a ser bastante inteligente, bastante flexível e bastante criativo para dirigir seu foco e suas avaliações de uma maneira que lhe permita experimentar a verdadeira riqueza da vida. Talvez esta seja a suprema regra. No último capítulo, você começou a interpretar sua hierarquia de valores a fim de refinar e definir o rumo de sua vida. Precisa compreender que sentir ou não que está realizando seus valores depende exclusivamente de suas regras, suas convicções sobre o que tem de acontecer para que se sinta bem-sucedido, feliz ou experimentando amor. Pode decidir que a felicidade tem prioridade, mas se sua regra para a felicidade é de que tudo deve acontecer como planejou, garanto que não vai experimentar esse valor numa base sistemática. A vida é um vento variável, por isso, nossas regras devem ser organizadas de maneira a permitir a adaptação, crescimento e satisfação. É fundamental compreender essas convicções inconscientes que controlam quando nos proporcionam dor e prazer. Juiz e júri. Todos temos regras diferentes que governam não apenas a maneira como nos sentimos sobre as coisas que acontecem em nossas vidas, mas também como vamos nos comportar e reagir a uma determinada situação. Em suma, o que fazemos e o que tornamos dependente do rumo a que somos levados por nossos valores. Mas também importante, talvez até mais, nossas emoções e nossos valores e comportamentos serão determinados pelas convicções sobre o que é bom e o que é ruim, o que podemos fazer, o que temos de fazer. Esses padrões e critérios específicos constituem o que chamamos de regras. As regras são gatilho para qualquer dor ou prazer que você sente no sistema nervoso. Em qualquer momento, é como se estivéssemos em um sistema judiciário em miniatura dentro do cérebro. Nossas regras pessoais são o supremo juiz e júri. Determinam se um certo valor é atendido ou não, se vamos nos sentir bem ou mal, se daremos a nós mesmos
dor ou prazer. Se ele perguntasse, por exemplo, você tem um grande corpo? Como responderia? Dependeria. Se acha que responder a um determinado conjunto de critérios que usa para julgar o grande corpo. Aqui está outra pergunta. Você é um grande amante? Sua resposta estará baseada nas regras do que é exigido para ser um grande amante. Os padrões adotam, os padrões que adotam. Se você respondesse sim, sou um grande amante, eu descreveria suas regras ao fazer a pergunta básica. Como sabe que é um grande amante? O que tem de acontecer para você sentir que é um grande amante? Pode responder algo assim: sei que sou um grande amante, porque a outra pessoa costuma dizer que foi sensacional. Outros podem dizer: sei que sou um grande amante, porque minha amante me diz isso. Ou sei que sou um grande amante, por causa das reações que obtenho da minha parceira. Outras pessoas podem dizer: sei que sou um grande amante, porque me sinto bem quando faço amor. As reações da parceira não têm a menor importância. Ou sua resposta pode ser apenas pergunte por aí. Por outro lado, algumas pessoas não sentem que são grandes amantes. Isso acontece porque são grandes amantes ou porque suas regras são impróprias. Essa é uma pergunta importante para se responder. Em muitos casos, a pessoa não sente que é grande amante porque a parceira ou parceiro não lhe diz isso. Outra pessoa pode reagir com ardor, mas porque não atende a essa regra específica. Ela entende que não é grande amante. Essa situação de não sentir as emoções que merecemos não se limita aos relacionamentos ou ao ato de amor. A maioria das pessoas tem regras que são igualmente impróprias para definir o sucesso, fazendo uma diferença em segurança, inteligência ou qualquer outra coisa. Tudo em nossas vidas, do trabalho e diversão, é prescindido por esse sistema de juízo e júri. O ponto aqui é simples. Nossas regras controlam as reações em cada momento que vivemos. E claro, como você já adivinhou, foram instituídas de uma maneira totalmente arbitrária. 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 Com tantos outros elementos do sistema central que dirige nossas vidas, nossas regras resultam de uma estonteante colagem de influência ao que fomos expostos. O mesmo sistema de punição e recompensa que molda nossos valores e também molda as regras. Na verdade, ao desenvolvermos nossos valores, também desenvolvemos convicções sobre o que será preciso para que esses valores sejam atendidos. E assim as regras aumentam sempre e com o acréscimo de mais regras. Muitas vezes tendemos a distorcer, generalizar e suprir o passado. Desenvolvemos regras em conflito. Para algumas pessoas, as regras são formadas pelo desejo de se rebelar contra as regras pelos quais foram criadas. As regras que guiam sua vida, o que guiam sua vida hoje, ainda são apropriadas para quem você se tornou? Ou você tem de se apegar às regras que que o ajudaram no passado, mas o prejudicaram no presente? Mantém quaisquer regras impróprias da infância. Qualquer tolo pode fazer uma regra, e todo tolo se guiará por ela. Henry David Thoreau. As regras são um atalho para o cérebro. Ajudam-nos a ter um senso de certeza para as consequências de nossas ações. Assim, permitem-nos tomar decisões rápidas sobre o que as coisas significam e o que devemos fazer. Quando alguém sorri para você, se tivesse de se empenhar numa longa e tediosa série de cálculos para calcular o que significa isso, sua vida seria frustrante. Em vez disso, porém, você tem uma regra que diz que se uma pessoa lhe sorrir, isso significa que está feliz, é cordial
ou talvez goste de você. Se alguém amarra a cara para você, isso desencadeia outra série de regras para o que as coisas significam e o que deve fazer. Para algumas pessoas, se alguém amarra a cara, isso significa que a outra se encontra num estado ruim e deve ser evitado. Outras pessoas, no entanto, podem ter uma regra que diz: se alguém se encontra no estado ruim, então você precisa mudar seu estado. Você é desarrumado ou perfeito? Li uma história no livro Stamp the One in College Meet de Gregory Bateson. Era a descrição de uma conversa que ele tivera com a filha anos atrás e vou traduzir aqui. Um dia ela procurou e fez uma pergunta interessante. Papai, por que as pessoas se tornam desarrumadas com tanta facilidade? O que está querendo dizer em desarrumadas, querida? Perguntou ele. Sabe como é, papai? Quando as coisas não são perfeitas. Olhe para minha escrivaninha agora. Está cheia de coisas, desarrumada. E ontem à noite me esforcei ao máximo para deixar tudo perfeito. Mas as coisas não permanecem perfeitas, tornando-se desarrumadas com a maior facilidade. Batson pediu à filha. Mostre-me como é quando as coisas são perfeitas. Ela arrumou cada coisa nas posições determinadas e depois disse: aí estava, pai, agora ficou perfeito. Mas não continuar assim. E se eu deslocar essa caixa de tinta para o pé por cerca de um plano, por cerca de um palmo? O que acontece? Ora, papai, agora ficou desarrumado. Além do mais, teria de estar reta e não torta como você deixou. E se eu mudasse os lábios para cá, está desarrumado outra vez? E se deixasse este livro cair, também fica desarrumado. Watson declarou então para a filha: querida, não que as coisas fiquem desarrumadas com mais facilidade. Acontece apenas que você tem mais meios para desarmar as coisas e só tem um meio para deixar tudo perfeito. A maioria das pessoas no, cria numerosos meios de se sentir mal e apenas uns poucos meios de se sentir realmente bem. Nunca deixo de me espantar com a incrível quantidade de pessoas cujas regras, cujas regras as preparam para a dor. É como se tivesse uma vasta e complexa rede de caminhos neurais, levando ao próprio estado que tentam evitar ao mesmo tempo em que se dispõe de um dos poucos caminhos neurais ligados ao prazer. Um exemplo clássico disso é um homem que participou de um dos meus seminários, Encontro com o Destino. Era um famoso executivo incluído na lista dos 500 de Fortune, amado pela comunidade por suas contribuições, muito ligado aos 5 filhos da esposa. Um homem com excelentes condições físicas. Um maratonista, perguntei-lhe: você é bem-sucedido? Para a surpresa de todos os presentes, ele respondeu muito sério: não. O que tem de acontecer para que você se sinta bem-sucedido? Esta pergunta é fundamental que se deve sempre fazer para descobrir suas regras ou as de qualquer outra pessoa. O que se seguiu foi uma litania de regras rígidas e exigências que ele achava que devia cumprir a fim de ser bem-sucedido na vida. Tinha de ganhar um salário de 3 milhões de dólares por ano. Ganhava, na ocasião, como salário, apenas 1,5 milhão e recebia mais 2 milhões de bonificações. Só que estava com 9%. Só que isso não contava. Precisava ter apenas 8% de gordura no corpo. Estava com 9%. E nunca ficar frustrado com filhos.
Lembre-se de que ele tinha 5 e todos seguiam por rumos diferentes na vida. Em sua opinião, quais as possibilidades desse homem se sentir bem-sucedido quando tinha de atender ao mesmo tempo todos esses critérios intensos e um tanto irracionais? É possível que algum dia ele se sinta bem-sucedido? Em contraste, havia outro homem que parecia em constante ebulição, como todos notaram, porque tinha muita energia. Parecia desfrutar o seminário e a vida ao máximo. Fiz a mesma pergunta: você é bem-sucedida? A expressão dele era radiante. Claro. O que tem de acontecer para você se sentir bem? Ele explicou com um largo sorriso. É muito fácil. Tudo que preciso fazer é levantar, olhar para baixo e constatar que estou em cima do chão. A audiência delirou e ele gritou: cada dia no chão é um grande dia. Essa regra tornou-se uma das prediletas da equipe do Encontro com o Destino. Agora é apresentada em cada programa, mas nos lembra mais cada programa, para nos lembrar como somos bem-sucedidos no momento em que nos levantamos todas as manhãs. Como o executivo que não satisfazia as próprias regras, você pode ganhar e sentir que está perdendo porque o boletim que usa é justo. Não é injusto apenas com você, mas também com seu cônjuge e seus filhos, com as pessoas com que trabalha todos os dias e todos os outros com cujas vidas mantém algum contato. Se institui um sistema de regras que o leva a se sentir frustrado, zangado, magoado, fracassado, ou não tem regras definidas para saber o quanto é feliz, bem-sucedido é assim por diante. Essas emoções afetam a maneira como trata as pessoas ao seu redor, assim como elas também sentem quando se aproximam de você. Além disso, quer você esteja ou não consciente, é bastante frequente julgar os outros por um conjunto de regras que talvez nunca tenha expressado, mas todos esperamos que os outros obedeçam às nossas regras, não é mesmo? Se você está sendo exigente consigo mesmo, é bem provável que também seja com os outros, porque porque alguém imporia regulamentos tão rigorosos a si mesmo e às pessoas que a amam. Em grande parte, isso se relaciona com o condicionamento cultural. Muitas pessoas receiam que, se não tiverem grandes exigências, se não tiverem regras exigentes, então não serão impelidas ao sucesso, não serão motivadas a trabalhar com afinco e alcançar o êxito. A verdade é que você precisa ter regras absurdamente difíceis para manter seu ímpeto. Se uma pessoa formula regras muito exigentes, muito dolorosas, logo vai descobrir que não pode vencer. Não, não importa o que faça, e passa a experimentar o desamparo adquirido. Claro que queremos usar o poder nos objetivos, a atração de um futuro irresistível para nós projetar para frente, mas devemos ter certeza de que no fundo de tudo existem regras que nos permitem ser felizes em qualquer momento que quisermos. As suas regras o fortalecem ou enfraquecem. Queremos desenvolver regras que nos levam a entrar em ação e nos façam sentir alegria, que nos permitam dar seguimento às coisas, não regras que nos obriguem a parar em pouco tempo. Descobrir que há uma quantidade espantosa de homens e mulheres que instituem regras para os relacionamentos, que tornam absolutamente impossível o êxito nessa área de suas vidas. Por exemplo, a regra de algumas pessoas para o amor. E se você me ama, então fará tudo o que eu quiser. Ou se você me ama, posso me lamentar, queixar, me importunar. E você
deve simplesmente aceitar. São regras apropriadas? Claro que não. Seria injusto com as pessoas com quem você estaria partilhando um relacionamento. Uma mulher que participou do encontro com o destino disse-me que queria realmente ter um relacionamento íntimo com um homem, mas parecia não ser capaz de manter um relacionamento com ninguém. Passada a fase inicial da emoção de caçada, perguntei-lhe o que tem de acontecer para que você se sinta atraída por um homem. Suas regras ajudaram a nós dois a compreender no mesmo instante qual era seu desafio. Para que ela se sentisse atraída por um homem, ela tinha de assediá-la, ele tinha de assediá-la constantemente, embora continuasse a rejeitá-lo. Se o homem insistisse tentando superar a barreira, isso a levava a sentir uma intensa atração por ele. Significava que era um homem muito poderoso. Na segunda regra, era ainda mais interessante. Se ele persistia por mais de um mês, a mulher perdia o respeito e, com isso, a atração. Pode adivinhar o que costumava acontecer. Uns poucos homens absorviam sua rejeição e continuavam a assediá-lo. Mas é claro que a maioria desistia depois de um breve período. Assim, ela nunca teria um relacionamento com os tais homens. Os poucos que persistiam contavam com seu favor secreto por algum tempo, mas depois de um período arbitrário de cerca de um mês, ela perdia por completo o interesse. Descobria-se incapaz de permanecer ainda atraída por qualquer homem durante mais de um mês, porque nenhum homem era capaz de prever sua complexa escala. Quais as suas regras que são também inatingíveis? Algumas pessoas, para se sentirem no controle de qualquer situação, precisam saber com antecedência o que vai acontecer. Outras, para se sentirem confiantes em alguma área, precisam ter a experiência de fazer. Se fosse essa a minha regra para a confiança, eu não conseguiria realizar a maior parte que fiz na vida. Muito do meu sucesso deriva da capacidade de sentir a certeza de que poderia alcançar algo, embora não tivesse referências a respeito, embora não tivesse essas tais referências. Minha regra para a confiança é a seguinte: se decido ser confiante, então vou me permitir sentir essa relação a qualquer custo. E minha confiança me ajudará a ter êxito. A competência é outra coisa interessante. Algumas pessoas têm esta regra para competência. Se eu fizer alguma coisa com perfeição ao longo de alguns anos, então sou competente. A regra de outras, se eu fizer de forma eficaz uma vez, então sou competente. E para outros ainda a competência é: se eu fiz algo parecido, então sei que posso dominar isso. Como também é importante, sou competente. Pode perceber o impacto que regras assim teriam em sua confiança, felicidade, senso de controle, qualidade de suas ações e de sua vida. Faça o jogo para poder vencer. No último capítulo, dedicamos bastante tempo à definição dos valores. Mas, como eu já declarei, se você não formular regras acessíveis, nunca sentirá esses valores. Então, estão sendo atendidos. Quando eu comecei a desenvolver minhas ideias sobre a projeção do destino, tinha apenas o conceito de valores, não de regras. Assim, era completamente arbitrário determinar se uma pessoa se encontrava ou não em seu caminho. No dia em que descobri as regras, comecei a compreender a fonte de dor e de prazer em nossas experiências. Compreendi que as regras são o mecanismo que dispara a emoção humana, e passei a avaliar como podia usar as regras de maneira mais eficaz. Como já mencionei antes, logo tornou-se evidente para mim
que a maioria das pessoas está sincronizada para a dor. Suas regras fazem com que seja muito difícil se sentir bem e muito fácil se sentir mal. Darei um exemplo impressionante. Aqui estão os valores de uma mulher, que chamaremos de Laure, que participou de um dos meus primeiros seminários do Encontro com o Destino. Antigos valores atraentes para ela: amor, saúde, segurança, liberdade, aceitação, excelência, harmonia, respeito, integridade, honestidade, diversão. À primeira vista, esses valores não parecem maravilhosos? Qualquer um pensaria que essa pessoa é provavelmente afetuosa, saudável, orientada para a liberdade. A um exame mais atento, porém, já podemos perceber um pouco os desafios. O terceiro valor de Lauren é a segurança e o quarto valor é a liberdade. Esses dois combinam. A realidade era que essa mulher se encontrava sintonizada para uma dor intensa. Sentia-se frustrada em todos os sentidos da palavra e estava se tornando literalmente uma reclusa, escondendo das pessoas. Procurava vários terapeutas, mas nenhum conseguira descobrir o motivo. Todos trabalhavam em seus comportamentos, medos e em suas emoções, em vez de examinarem seu sistema central, de avaliar cada evento e experiência para que sua vida estava sincronizada. Comecei a definir suas regras para cada um dos valores. O que tem de acontecer para você se sentir? Para se sentir amor, sua resposta foi: tenho de sentir que o mereci. Tenho de sentir que todas as minhas convicções não são aceitas e aprovadas por todas as pessoas que conheço. Não posso sentir que sou amada se não sou perfeita. Tenho de ser uma grande mãe, uma grande esposa e assim por diante. No mesmo instante, começamos a perceber o problema. O amor era o valor no topo de sua lista, a maior fonte de prazer que podia sentir no corpo. Contudo, suas regras não lhe foram permitidas de entregar a esse prazer, a menos que atendesse o complexo critério que ele não poderia se controlar. Que qualquer um de nós se tornasse sua capacidade e de se sentir amado, dependente da aceitação de nossa opinião por todos. Não seríamos o amor não sentiríamos o amor com uma frequência, não é mesmo? Há muitas pessoas com ideias e convicções diferentes por conseguinte, muitos meios de nos sentirmos mal. Como sabemos se uma regra nos fortalece ou enfraquece? Há três critérios primários. Primeiro, é uma regra enfraquecedora se é impossível atendê-la, e se seus critérios são tão variados, complexos e rígidos que você não pode nunca vencer no jogo da vida, é evidente que você tem uma regra enfraquecedora. Uma regra é enfraquecedora se algo que você não pode controlar determina a regra foi atendida ou não. Por exemplo, se outras pessoas têm de reagir a você de uma determinada maneira, ou se o ambiente deve ser de uma determinada forma, então é evidente que se trata de uma regra enfraquecedora. Um exemplo clássico é das pessoas que esperam para ver eclipses e não poderiam ser felizes ao menos que o tempo, algo que não poderia controlar, correspondesse às suas expectativas eficazes. Terceiro, uma regra enfraquecedora se proporciona apenas alguns meios de se sentir bem e numerosos meios de se sentir mal. Laurie não conseguia preencher esses três critérios para as regras enfraquecedoras. Desde sentir que todas as suas convicções eram aceitas e aprovadas pelas pessoas era um critério impossível. Eu preciso um ambiente
externo, algo que ela não podia controlar. Ela dependia dos outros para que se sentissem bem. Aqui estão algumas outras regras de Laura para sua hierarquia de valores. Antigos valores e regras atraentes de Laura. Amor. Tenho de sentir que eu mereci, e todas as minhas convicções são aceitas e aprovadas. Não posso sentir que sou amado se não for perfeita. Tenho de ser uma grande mãe e esposa. Saúde. Tenho de sentir que minha dieta é perfeita por meus padrões rigorosos. Tenho de estar completamente livre da dor física. Devo sentir que estou mais saudável do que todas as outras pessoas que conheço e sentir como um exemplo. Segurança. Todos devem gostar de mim. Devo sentir que todos que conheço tenham certeza de que sou uma boa pessoa. Devo ter certeza de que não haverá outras pessoas que conheçam e servir como exemplo. Devo ter muito mais dinheiro em minha poupança do que já possuo. Devo ter certeza de que não haverá uma guerra nuclear. Liberdade. Devo estar no controle das demandas profissionais, horários, remuneração, opiniões, etc. Devo ser bastante seguro, devo ter bastante segurança financeira para não viver a tensão de pressões econômicas. Quais as probabilidades, em sua opinião, de que Laura atenda a uma de suas regras? Reparou que suas regras para a saúde tenho de sentir que minha dieta é perfeita por meus padrões rigorosos? Ela não apenas era vegetariana, mas também só comia alimentos crus e nem assim se sentia perfeita. Quais são as suas possibilidades de ser mais saudável do que qualquer outra pessoa que conheça? Não muito, a menos que se interne numa unidade de tratamento intensivo. Antigos valores e regras repelentes de Lauria. Eu me sinto rejeição. Eu me sinto rejeitada se alguém não partilhar minhas convicções, se alguém parecer saber mais do que eu. Fracasso. Sinto fracasso se alguém não acredita que eu sou uma boa mãe. Sou fracasso se acho que não apoio o suficiente a mim mesmo e a minha família. Raiva. Sinto raiva quando acho que o que faço não é apreciado, quando as pessoas me julgam antes de me conhecerem. Essas regras repelentes também são imobilizantes. Repare como é fácil sentir mal e como é difícil sentir bem. Tudo que é necessário para que ela se sinta rejeitada e se é alguém para partilhar suas convicções. Então ela está fadada a sofrer muito. E quais são as chances que em sua vida as pessoas julgarem-no antes de virem a conhecê-lo? Apenas cerca de 100%. Com essas regras, pode imaginar como seria viver no corpo de Laura. Ela estava devastada pela dor. É uma das maiores formas de avaliar as suas regras. Era a pessoa. Esse pedido apontou a responsabilidade de que não pudessem partilhar as suas convicções, ou poderiam não gostar delas, ou poderia julgá-la. Não era de admirar que ela se escondesse. Acabei comentando. Tenho a impressão de que uma pessoa com tais valores e regras acaba desenvolvendo uma úlcera. Tenho a que ela respondeu. Já estou com uma. A experiência de Laura, infelizmente, não é singular. A verdade é que algumas de suas regras são mais intensas do que as outras. Mas você ficará surpreso ao descobrir como suas próprias regras são injustas quando começar a analisá-las, né? Conto com destino, contamos com a participação de algumas das pessoas bem-sucedidas dos Estados Unidos, pessoas com nível comparável de competência e influência no futuro.
No entanto, embora bem-sucedido por fora, muitos crescem, muitos carecem da felicidade e satisfação que merecem. Invariavelmente, isso acontece por causa de conflitos de valores ou regras impróprias. A solução. A solução é muito simples. Tudo que temos de fazer para nossas vidas funcionarem ao contento é instituir um sistema de avaliação que inclua regras que sejam variáveis e torne fácil de sentir bem e difícil de sentir mal. Se sempre nos atraíam para a direção que queremos seguir, claro que é útil ter algumas regras que nos causem dom. Precisamos ter limites, precisamos ter alguma espécie de pressão para nos impulsionar. Não posso saborear o suco de laranja se não tiver no copo algo com limites para conter o suco. Todos temos limites, tanto como uma sociedade como indivíduos. Para começar, no entanto, devemos pelo menos mudar a sintonia para podermos experimentar prazer na vida de um modo mais sistemático. Quando as pessoas se sentem bem durante todo o tempo, tendem a tratar melhor aos outros, tendem a tirar o, o aproveito máximo de sua potência como seres humanos. Assim, Sendo assim, qual é o nosso objetivo? A partir do momento em que projetamos nossos valores, devemos decidir que evidência precisamos ter antes de nos entregarmos ao prazer. Precisamos projetar regras que nos levem na direção de nossos valores, que desde que sejam variáveis, usando critérios que levem na direção, usando critérios que podemos controlar pessoalmente, a fim de podermos tocar a campainha em vez de esperar que o mundo exterior o faça. Com base nesses requisitos, Lauren mudou a ordem de alguns de seus valores e mudou por completo as regras para alcançá-los. Aqui são os seus novos valores e novas regras. Novos valores e regras atraentes de Lauren. Amor. Experimento amor sempre que expresso amor. Do amor aos outros ou me permito receber amor. Saúde. Sou saudável quando reconheço como já me sinto maravilhosa. Diversão. Estou me divertindo quando encontro prazer e alegria no processo. Gratidão. Sinto-me grata quando aprecio todas as coisas que tenho em minha vida neste momento. Liberdade. Sinto-me livre quando vivo de acordo com as minhas convicções e aceito a opção de criar a felicidade para mim mesmo. Observe que a diversão é agora uma prioridade, e isso transformou sua experiência de diversão, para não mencionar o relacionamento com a filha e o marido. Mas ainda mais vigorosas foram as mudanças que ela efetuou em suas regras, e as mudanças de valores teriam um impacto limitado se as regras permanecessem invariáveis. O que essa mulher fez? Mudou a sintonia de sua vida inteira e agora tem o controle. Precisamos lembrar que a autoestima está vinculada à incapacidade de sentir que estamos no controle dos eventos em nosso ambiente. Essas regras permitem a Laura manter sempre o controle sem sequer se esforçar. Suas novas regras para o amor são viáveis. Pode apostar que sim. Quem está no controle? Ela está no controle. A qualquer momento, pode decidir ser amoroso consigo mesma e com os outros. E agora terá permissão para proporcionar a si mesma a emoção chamada amor. Saberá que está atendendo aos seus valores mais elevados. Com que frequência ela pode fazer isso? Todos os dias de sua vida. Há muitos meios de fazer isso, porque há muitas pessoas às quais ela pode devotar seu amor. Ela própria, família, amigos, estranhos, Cristo nova regra para a saúde.
O melhor de tudo é que não apenas ela tem um comando, pode te conhecer como se sente maravilhosa em qualquer momento. E não apenas é viável, mas também não é verdade que se reconhecer de um modo regular, que se sinta bem, reforçar o padrão e se tornar mais saudável. Além disso, Laure adotou alguns novos valores repelentes. Selecionou emoções que sabia que tinha de evitar para alcançar o êxito, negativismo e procrastinação. Lembra-se de que queremos sempre ter o processo de como a maioria das pessoas está organizada. Queremos tornar difícil se sentir mal e fácil se sentir bem. Novos valores e regras repelentes de Laura. Negativismo. Evito sistematicamente depender de aceitação dos outros para minha suprema felicidade e sucesso, claro. Procrastinação. Evito sistematicamente esperar a perfeição de mim mesma e dos outros. Com suas novas regras repelentes, Laura não depende mais de aceitação dos outros. Sua regra para a procrastinação se baseia na compreensão de que esperar pela perfeição criava dor, e ela não queria, antes de iniciar projetos de criação, de que criassem dor, e por isso sempre os portelava. Essas mudanças nos valores e as regras mudaram a direção de sua vida para um nível além de qualquer coisa que ela poderia ter imaginado. Agora, aqui está uma tarefa para você, baseado nos novos valores que instituiu para si mesmo no capítulo anterior. Cria um conjunto de regras para seus valores atraentes que facilite se sentir bem, e um conjunto de regras para os valores repelentes que dificultam se sentir bem. Em termos ideais, crie um amplo cardápio de possibilidades com muitos meios de se sentir bem. Aqui estão alguns dos meus. Você pode dizer, não é apenas um jogo, ou não poderia instituir uma regra para a saúde que me exigisse apenas respirar? Claro que pode se basear em alguma coisa simples assim. Em termos ideais, porém, deve projetar suas regras de tal forma que, ao persegui-las, tenha mais do que deseja em sua vida. Você pode dizer também, não perderei meu ímpeto para o sucesso se não houver motivação da dor. Confie em mim. A vida lhe proporcionará dor suficiente para sua própria iniciativa. Não precisa aumentá-la, criando um conjunto de regras que o farão se sentir mal durante todo o tempo. Um dos mestres, uma amostra de meus valores e regras atraentes. Saúde e vitalidade. Sempre que me sinto concentrado e vigoroso e equilibrado, sempre que faço qualquer coisa que aumente a minha força, flexibilidade ou resistência, sempre que faço qualquer coisa que me aproxime de um senso de bem-estar físico, sempre que eu como alimentos ricos em água, eu vivo de acordo com a minha filosofia de vida. O amor e afeto. Sempre que estou afetuoso e apoio os amigos, família ou estranhos, sempre que focalizo em como ajudar, sempre que estou afetuoso comigo mesmo, sempre que me expando ou me torno mais eficaz, sempre que aplico qualquer coisa que eu saiba de uma maneira positiva. Realização. Sempre que focalizo o valor de minha vida como já é, sempre que projeto um resultado e faço acontecer, sempre que estou aprendendo com alguma coisa ou criando valor para mim mesmo ou para os outros. Em sociologia, há um conceito conhecido como etnocentrismo, que significa acreditar que os valores, as regras e as convicções de nossa cultura
são os únicos válidos. É uma mentalidade extremamente limitada. Cada pessoa ao seu redor tem regras e valores diferentes dos seus e não são melhores nem piores. A questão fundamental não é se as regras são certas ou erradas, mas sim se o fortalece ou enfraquece, na verdade. Bom, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Paramos na página 451. Continuaremos amanhã nesse mesmo horário. Tenha todos um excelente dia. Tchau, tchau.